Meus queridos, hoje não é o assunto em si, não é pesado não. Eu acho que o dia mais difícil foi o das festas juninas, né? Eu acho que aquela aula, ela me tirou alguns anos de vida, assim. Porque além de ser um assunto complicado, ela era complicado de facilitar e também tem a questão dos amores das pessoas, né? Das afeições em relação a essa festa. Tanto pessoas que gostam, quanto gente que aprendeu a odiar, né? Hoje não é tão difícil, não. Ele é mais tranquilo. Porém, eu resolvi, por força do próprio assunto do Sheffield, o exemplo que ele traz me levou, um dos exemplos, me levou a ver outros exemplos na mesma pegada, assim. E aí acabou me trazendo para uma coisa meio mórbida, assim. Mas eu acho que vai ficar fácil da gente se guiar, porque quando são temáticas extremas nas obras de arte, acaba facilitando a nossa vida, né? Para compreender. Quando é mais sutil, é mais difícil de pegar os meandros. Então, por exemplo, tem um filme que está aí em alta, e se você não viu ainda, eu peço que ore antes de tomar essa decisão, que é o filme A Substância. É um filme que a gente foi assistir achando que ia ter que pular cenas sexuais, né? Vamos pular e tal. Mas é um filme grotesco. Ele tem muita nudez, assim, e cenas que sugeririam erotismo, mas nós notamos que o que ele faz, na verdade, é tornar grotesco aquilo. E aí nem precisa pular, porque tu fica meio com nojo da coisa toda assim, né? Então não é tentador não, é gasturento. É um filme sobre autoimagem. Então, pesadíssimo. Eu acho que o pessoal das bolhas aí, da Beautiful People, né? Como se diz, né? É pra ter odiado esse filme. É pra ter odiado esse filme. Se eles gostaram, eles não entenderam, não. Eles estão achando que é sobre vaidade, e não é só sobre vaidade aqui. Talvez até o roteirista achou que era sobre vaidade, mas não é só sobre isso. Nós vamos falar sobre sobre a forma, ela fortalece a cosmovisão. Tá ligado? Eu sempre tenho uma dúvida. Então a primeira coisa é importante ressaltar, já mostrei aqui, né? Pode conter agressão verbal, menção a ato violento, bullying, descrição de violência, exposição ao perigo, exposição a cadáver, exposição de pessoas em situação constrangedora ou degradante, lesão corporal, morte derivada de ato heróico, ou não, tudo isso é 12 anos. Isso é segundo o nosso Ministério Ministério da Justiça. Então é possível que apareçam essas coisas aqui, tá? Então nós vamos avisando ao longo do... É importante ressaltar, isso eu de vez em quando boto, né? Que a exposição das teorias e histórias nem sempre reflete a opinião do professor. Tá? Então nós estamos falando sobre cosmovisões. Então pode ser que pareça que eu estou defendendo a cosmovisão de quem está falando. E não estou, tá? Estou só mostrando, eu mostro a obra e falo da visão do artista. Então não estou pregando essa visão, tá bom? Então o que for a nossa igreja já tem uma cultura, um código de ética, posicionamento teológico. Então qualquer assunto que seja abordado, que seja para criticar a posição da nossa igreja, do nosso grupo, no caso dessa igreja local, não vai ser feito nessa aula, tá? Vai ser feito em âmbito oficial, né? Eu sou membro da igreja, nós temos a abertura para fazer críticas, mas não é na sala de aula, né? Nós vamos fazer no lugar correto. Então não é essa a função da nossa aula. Por isso que eu estou tendo esse cuidado de avisar. Já avisei outras vezes essas coisas, né? E aí eu avisando de novo, para ficar claro. As formas de arte, elas fortalecem a cosmovisão. O que é que o chefe vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer que se um texto que fala sobre determinado assunto, ele está em poesia, ele dá uma ênfase específica. Se ele está em prosa, ele dá outra ênfase. Se eu quero falar sobre um pássaro, e eu tenho um artigo científico sobre sobre o soldadinho do Araripe, é uma coisa.
Se eu tenho um texto em prosa fantasioso, eu tenho uma outra coisa. Se eu tenho um texto em poesia, eu tenho uma outra situação. Certo? Então a forma do texto, ela intensifica, minimiza, ela fortalece a cosmovisão. Então a escolha da forma para a obra de arte, ela vem da cosmovisão, vem da visão de mundo do artista. Tranquilo isso daqui. Fácil. Então se o cara ele é um escultor, então a forma que ele... Toda vez eu clico numa coisa errada aqui. Se ele é um escultor, o jeito que ele esculpe, a forma da escultura dele, fortalece a ideia dele ou não. Certo? Do mesmo jeito músico. Então, se o compositor escolheu um compasso ternário, esse compasso ternário, ele implica na passagem da cosmovisão. Gente, isso aqui é importante porque nós já falamos que a arte, ela não é por ela mesma. Ela também não é só a materialização de uma mensagem. Nós não fazemos arte só para isso. A arte, ela funciona artisticamente, mas ela não tem como escapar disso daqui. Ó. Ela demonstra uma cosmovisão. Não dá para fugir. Entende? A função dela não é essa. Então, uma música sobre a crucificação, ela não deve ser feita para evangelizar. Porque senão tem formas melhores de evangelizar do que fazer uma música que vai ter estrofe, refrão, senão as estrofes vão ficar meio ruins e tal. Às vezes ficam muito boas, entendeu? Às vezes ficam muito boas, mas é raro. Ele não pode apostar nisso. O artista, quando ele vai fazer uma obra de arte, ele pensa, nós vimos isso na aula passada, ele deve pensar, eu estou produzindo uma obra de arte, é essa a minha função. Porém... Exatamente. Porém, ele não tem como fugir da cosmovisão dele imposta naquela obra. Entende? Não dá para fugir disso. Qual é a diferença de um cadáver bovino pendurado e sua representação artística? Tem gente que acha que um cadáver bovino pendurado já é uma representação artística, por tudo que ela vai ser daqui a pouco, né? Lá no Irmão Chagas da Carne. Olha só. Essa pintura chama-se Boi Abatido, de Rembrandt. É um pintor holandês. Então, o cadáver que está ali pendurado, na realidade, ele vai virar uma obra de arte. O que é que o boi morto do Rembrandt fez? Ele eterniza uma imagem. Isso tem a ver com a visão do Rembrandt acerca da vida cotidiana. Então ele vai transformar em obra de arte e a partir desse momento, aquele boi não é mais, nunca mais será, só um cadáver pendurado. Ele esboça para nós uma imagem que traz mais significado do que ela própria. Lembra a gente falou dessa definição de arte. É um artefato que ele tem mais significado do que o que está ali. Então a pintura, o boi morto pendurado, ele só é um boi morto pendurado. A partir do momento que ele vira obra de arte, ele traz para o apreciador mais significado. Então, no caso aqui do Rembrandt, a gente precisa entender que ele não está fazendo uma crítica às pessoas comerem carne. Por quê? Nós conhecemos a cosmovisão do Rembrandt, né? O Rembrandt é um pintor holandês do período do Barroco, onde a Holanda era profundamente calvinista. A Holanda meio que ainda tá? O pessoal tá cheio de ateu lá. Mas os avós dele não eram. Os caras são ricos porque os avós dele não eram. Não quero fazer parecer que só o cristianismo enriquece o pessoal. Dubai tá aí para provar isso. Mas a cultura holandesa ainda é uma cultura filha do calvinismo, filha da cultura protestante. No caso do Rembrandt, ele é bem antigo. Ele é ali de 1655 essa imagem, né? O barroco holandês, ele é um movimento que valoriza o cotidiano,
enquanto expressão religiosa. Lembre que a Igreja Católica colocava tudo no céu, né? Então, as imagens, aquele pessoal angelical, né? A Maria com Jesus no braço e aquela auréola, os santos com aquela auréola, anjos em volta. É tudo muito celestial. O protestantismo vai voltar a sacralidade para o chão. Gente, isso daqui é sagrado. E o barroco holandês vai ser um grande propagador disso, né? De um jeito cotidiano de pensar. E aí o Rembrandt é esse cara que vai fazer boa parte dessas... Então ele vai ter imagem de pessoas brincando, né, de crianças brincando, vai ter imagem dele próprio, ele vai pintar ele mesmo, vai ter, parece narcisista, mas não é não, tá? É só porque não tinha fotografia, né? Aí ele queria ver ele envelhecendo, né? Então vai ter imagem da cidade dele. O Rembrandt vai ter essa proposta. Ele vai ter uma pintura, por exemplo, que é a Profetisa Ana. Profetisa Ana é uma pintura que ela tá com a mão no livro, assim, provavelmente, né, a Bíblia, e o foco não tá no rosto dela, tá na mão dela, segurando a Bíblia, assim. Então, mas dá pra ver que é uma senhora, né, mais velha e tudo, então ele não vai esconder rugas e imperfeições. Olha essa daí. É de um outro protestante, também holandês, o Vermeer, ou Vermeer, alguma coisa assim. Johannes Vermeer, da Holanda. Veja só uma proposta de pintura que é profundamente cotidiana. Tem pão aqui, cortadinho, e ela está servindo leite. O nome da peça é A Leiteira. Então, são pintores holandeses que têm esse profundo apreço pelo cotidiano. É isso que eles têm pensado e muito legal. As pinturas barrocas da Holanda ali são muito interessantes. Olha só esse daí. Ele é de outro lugar. Esse daí é do René Magritte. Isso não é um cachimbo, é o que está escrito aqui. É engraçado porque isso é século XX, né? Ele é de 1929, essa pintura. A René Magritte, belga. Ele é de um movimento de arte chamado surrealismo. E o que é o surrealismo? Surrealismo, para a definição mais clara, assim, para a gente ter mais ou menos a noção, a pintura do mundo dos sonhos, ou a escultura do mundo dos sonhos. Aí você pode lembrar, será que é Alice no País das Maravilhas, né? Não, Alice no País das Maravilhas é cinema psicodélico, já é uma outra onda, né? Esse daqui é realmente a visão de que no quadro eu tenho a liberdade de fazer coisas absurdas. Por isso que quando um menino, sei lá, Henrique faz um negócio muito perturbador assim, aí alguém diz, rapaz, surreal essa criança. Surreal por isso, né? Surreal é essa proposta de que são coisas da realidade com uma pegada de sonhos, né? De absurdo. Tem, é o mesmo período, né? Período de 1900 e década de 20 ali e tal, década de 30. Pois é, então veja só, outro surrealista, o mundo dos sonhos. Esse daí é famoso esse cara, do Salvador Dalí, né? Esse é do Salvador Dalí. É a persistência da memória. Salvador Dalí. Olha esse daqui, ó. Eu tenho um relógio aqui derretendo. Aqui é um rosto, vocês estão conseguindo ver, ó. O olho dele com os cílios, aqui é o nariz, então é um rosto derretido, provavelmente o rosto do próprio Dalí, né? Aí aqui tem outro relógio derretido e tem um relógio que não está derretido, tá aqui virado de cabeça para baixo. E esses pontinhos aqui, se você ver mais de perto, são formigas. Então, a proposta aí, pelo nome, né, persistência da memória, né? Então o tempo vai passando e tudo está ou derretendo ou sendo consumido. E as formigas aparecem muito na obra do Dalí, como
símbolo de deteriorização. Muitas imagens negativas dele tem isso. Uma coisa que acontece muito no período aqui ainda quem é religioso acaba fazendo de novo, assim como lá na Idade Média, fazendo uma desconexão entre graça e natureza. Ou seja, entre a realidade espiritual e a realidade material. Então eles acabam fazendo muito disso daqui, né? Eu volto já pro cachimbo, tá? Pra gente, porque é que ele disse que não é um cachimbo. Essa outra pintura do Dalí, olha só. Que, obviamente, né? Jesus crucificado, o nome disso é A Crucificação, de 1954. Então tá aqui, e aqui, a cruz de Cristo, ela está desconectada do chão. Entende? Isso aqui não é só um absurdo em termos de não existe cruzes que voam, mas também é um absurdo do ponto de vista religioso. Porque a cruz, ela é a realidade espiritual fincada na realidade material. Então, se ela está apartada daqui, dois planos apartados, o que é que significa? A cruz não é tão real assim, não é tão material assim, entende? Então, esse tipo de pensamento, né, provoca esse tipo de pintura também. Pintura muito legal, por sinal, né? Engraçado que quando eu vi, a minha perspectiva foi outra. Eu não associei que ele queria dizer isso, né? Sim. Da pintura que se desconecta do que é humano e do que Sim. é divino, né? A minha ideia foi que é supremo. Sim, Tá acima de nós. é tão maior que não está colado no chão, né? Que bom, gente otimista, gosto de gente otimista. Pois é, só que a visão nessa época aqui, gente, imagine, o ser humano era desesperançoso, olha a data disso. Pós-guerra. Entende? Então eles puseram toda a esperança deles do final do meio do século XIX, acho que desde o Iluminismo, mas principalmente no meio do século XIX, a partir de Darwin ali, e seguindo, né? Marx, Freud, aí é a trindade satânica, né? O pobre do Darwin, eu não gosto de botar ele junto, Darwin é quase crente. E aí... Não, o Lula vem depois. Já vem aparece mais pra frente. Já. Cada apocalipse com a sua trindade, né? Vai com a sua. Então, as pessoas viram toda essa esperança da materialidade se esvair. Quer dizer que a gente acreditou tanto nesse negócio de ciência e explodiu o mundo inteiro, né? Então é isso, né? Tem Oppenheimer aí, né? Um filme fala dessa culpa, né? Do Oppenheimer e da esperteza do Einstein de ter pulado fora. Fez bem. Pulado fora mesmo. Então vamos voltar aqui. Olha só. A crítica feita ao surrealismo é que vocês ficam pintando esses negócios que não existem, não tem conexão com a realidade e tal. É o que ele fez, pintou um objeto claramente da realidade, então não tem nada de absurdo nesse objeto. É um objeto que todo mundo conhece, e na época principalmente. E aí ele vai e escreve, isso não é um cachimbo. Isso é só uma pintura de um cachimbo. A sacada do Magritte é essa. Gente, isso que a gente pinta é só pintura. Entendeu? O que o Dalí pintou, isso não é um relógio. Isso é a imagem do relógio. Né? Isso é a expressão pintada do relógio. Então essa é a proposta do Magritte com essa provocação, né? Isto não é um cachimbo. Isto não é um café que eu já estou querendo dormir. Como é o nome desse quadro? Resistência da Memória. Resistência da memória. Muito legal, né? Muitos artistas começaram a evidenciar a ideia de que a arte não representa a realidade. A arte Sim. cria uma realidade. Né? E assim, eu acho que os movimentos, principalmente artísticos, filosóficos, eles não têm como voltar, sabe?
Não dá pra gente voltar assim. Eu fico ouvindo as histórias da minha avó, ela vai me contando, né? E eu fico vendo como a cabeça deles era diferente. A cabeça deles. Não dá mais pra voltar pra aquela imagem. Pra aquela época, sabe? Não dá. E assim, a gente não quer voltar a tudo, né? É difícil, a gente acha bonito umas coisas antigas e tal, mas a gente não quer voltar a tudo. Não quer voltar numa época que a gente não tinha farmácia, né? Quando a persistência da memória, quando tu olha para esse quadro aí, é ironizando o nome de persistência? Eu fico olhando e não tá assistindo. Ela vai, a persistência da memória é derretida. Ela vai sumindo, né? Então, a gente, depois que passa de certa linha, né, do horizonte de acontecimentos, né, não dá para voltar para trás, fica difícil, né? E aí acaba que hoje não dá para desvincular a proposta de que a arte não é real. É difícil. A gente sempre vai voltar para isso. Já era. E a questão da verossimilhança é uma realidade que poderia ter sido, né? Externamente ou internamente, né? No inconsciente, por causa aí do... Eu particularmente, odeio filme realista. Muito ruim. Eu gosto de ver porrada, eu gosto de ver perseguição. Ninguém anda de carro daquele jeito, não é possível. Não gosto de ver daquele jeito. Tubarão de 100 metros. Esse tubarão de 100 metros, entendeu? Eu nem gosto daqueles filmes de crocodilo, que o crocodilo é de verdade. Eu morro de medo, eu fico anos sem entrar no açude de Iguatu. Eu gosto do crocodilo que ele é surreal, entendeu? Com antenas, sabe? Eu digo, isso não existe, tá tudo bom. Eu adoro, pronto, eu gosto de coisa assim, eu não gosto de realidade. Pra ver realidade eu assisto o jornal, né? Esse cara! Então, isso daqui eu queria falar para trazer um outro tipo de obra de arte, né? Não só pintura. Porque aqui esse é um dos maiores letristas do país, né? Da história do país, assim, que a gente tem acesso. Ele, junto com Vinícius de Moraes, tá para nascer, tá? Outro, né? Então, Vinícius de Moraes era outro super letrista. Não tão bons melodistas, assim, eu acho. Mas essa música que eu vou mostrar, eu não vou mostrar a música não, porque o YouTube fica perturbando a gente, né? Mas eu vou mostrar a letra, e eu acho que foi uma sacada genial dele, assim. E mostra bem essa coisa da cosmovisão, de como se enxerga determinado assunto, né? Então, o Chico Buarque, ele é um boêmio da elite do Leblon, né? E eles puderam criar certas realidades nas músicas deles que viraram as novelas da Globo, o cinema brasileiro. Então é o que aconteceu nos anos 60 na mão desses caras, né? Só falar mal da ditadura, mas foi quando eles mais criaram coisas legais, né? Não tô defendendo a ditadura, tá, pessoal da internet? É só porque foi quando a gente viu a criatividade brotar, né? As coisas funcionaram assim, a Bossa Nova era referência internacional. Tem reflexo até hoje, o pessoal cria esse tipo de conteúdo. Exatamente. Então, base. Eles são, inclusive, né, tem uma trindade aqui também, né? Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, né? Nada ainda hoje, enquanto esses caras não morrerem, tem que passar por eles na cultura brasileira, né? Pra como se diz hoje, viralizar, né? Mas ele fez uma coisa muito legal. Ele pegou uma cançãozinha, uma cantiga. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiu 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Então veja, é uma musiquinha muito simples, o pessoal cantava, é uma cantiga da música popular brasileira, né, do folclore praticamente. E aí... Oi? Não chega a ser uma ciranda não, porque ela não é dançável, né? Ciranda é de roda, né? Mas é uma cantigazinha.
E aí ele transformou isso. Veja o que a cantiga faz. O primeiro é o pai dela, né? O segundo é o irmão. O terceiro ela deu a mão porque é o cara novo, né? É com quem ela vai casar. O Chico Buarque transformou os três em caras casáveis na música dele. Olha que legal. Oxe, não acredito que eu botei assim, não. Saco. Os outros estão legais. Pronto. O primeiro me chegou como quem vem do florista. Trouxe um bicho de pelúcia. Trouxe um broche de ametista. Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha. Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração. Mas não me negava nada. E assustada, eu disse não. O segundo me chegou como quem chega do bar. Trouxe 1 litro de aguardente, tão amarga de tragar, indagou o meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida. Me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração. Mas não me entregava nada. E assustada, eu disse não. Ainda bem que ela disse não, né? O primeiro, tá... Tem que ver, mas esse segundo, graças a Deus, né? Podia ter acabado com a vida dela, esse maluco. O terceiro me chegou como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada. Também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Não tem nenhuma jovem aqui, né? Não façam isso não, jovens, tá? Esse cara não vem do nada também. Não é uma boa opção, tá? Mas o Chico Buarque, essa foi a menos pornográfica que eu achei, porque ele tem umas bem mais pesadas, que são igualmente interessantes, né? Fizeram a encenação, foi muito legal. Muito legal. O Didi era a Terezinha, o clipe oficial é com o Didi. Genial. O Didi genial, né, gente? Os Trapalhões foi um negócio. Ele tem umas mais pesadas, assim, né, mais gráficas. Mas uma coisa que o Chico Buarque faz, que eu desconheço alguém que faça tão bem, é ele conseguir incorporar um eu lírico. Eu nem sei se chama mais eu lírico, ainda se chama eu lírico. Ou eu poético. Eu poético, né? Um eu poético, um eu lírico feminino. Um cara que um homem, né? Sem vergonha, igual ele é. Não sei se ainda é, né? Tá já com seus 80 anos. Né? Então é um cara muito, muito bom de fazer isso. O eu lírico é uma mulher. E aí você pensa assim, não, como é que é então? Se a obra de arte ela espelha a cosmovisão e o cara consegue maquiar isso. Veja, ele consegue maquiar o personagem. A cosmovisão tá aí. O cara escolhido é um tipo de relacionamento que não é sólido. Entendeu? O amor da vida dessa Terezinha do Chico Buarque é alguém que veio do nada. Entendeu? É aquela história de um amor à primeira vista, que, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Esse cara pode ser esse mesmo cara aqui, tá? Esse parece um chato também, vai, né? Fica falando dele mesmo e tal, tudo bem. Acha, né? Não tem só esses 3 tipos de cara no planeta. Mas a cosmovisão do Chico Buarque tá aqui impressa. Apesar do personagem ser feminino. Dá pra fazer isso de uma outra perspectiva também. Veja, o C.S. Lewis interpreta num livro dele o Satanás, né? Um demônio. E C.S. Lewis, tudo bem, era um herege, mas não era um demônio, né? Então a gente gosta dele. Né? E ele interpreta na carta, né, de um diabo, seu aprendiz, que inclusive foi, pelo que eu entendi, é base de um filme que vão lançar aí, né? Muito invocado. Tô esperando me lançarem. Né? O diabo, né? O lema do filme é: Deus tem um plano para sua vida, mas o diabo também, né?
Forte. Então o C.S. Lewis consegue fazer isso. Ele imprime a sua cosmovisão, mas do ponto de vista de um demônio. Dá para fazer isso, mas fugir da cosmovisão é mais E difícil. a linguagem estética é um lugar próprio, né? Sim. Na literatura, no cinema, na música, de um jeito tal que o próprio C.S. Lewis é muito mal interpretado nos Pelo países de história protestante. Nos Estados Unidos as obras foram proibidas. Não sabia não disso. Proibidas. Porque ele foi mal interpretado. Essa aliança no de peraí, isso aqui tem mitologia, tem feitiçaria, tem paganismo, proibir essas obras aqui. Olha que... Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz cada porcaria de vez em quando, né? Mas tudo bem, deixa os bichinhos. Gente, vamos lá. Alerta de gatilho. Aconteceu no ano de 1994, o ano que eu nasci. Tá, faz tempo. Um vocalista de uma banda se matou, se suicidou com um tiro de espingarda na cabeça. Não, o Kurt Cobain foi o revólver. Eu não sei se foi 94 não, Kurt Cobain não. 97, né? Então muito doidão, muito doidão. Droga, gente, não usa droga, tá? Por favor, faz o favor, né? Se é uma sala de ABD, acho que fica óbvio que... Tá, tudo bem. Então ele se matou e a primeira pessoa que encontrou o corpo, né, foi o guitarrista da banda. Aí o que ele fez? Tirou uma foto do corpo lá, com os miolos pro lado de fora, e tinha um recadinho também. Depois eu digo qual é o recado. Tinha um recadinho do vocalista. Ele tirou uma foto e foi a capa do próximo disco da banda. Pink Floyd. Foi não. Pink Floyd é glam rock. Pink Floyd é um punk meio menininho, assim, perto desses caras. Isso é black metal. Black metal é outra parada. Tá por fora. Comer morcego é o de menos. O cara botou o amigo dele com o miolo pra fora na capa do disco. Comer morcego. Chinês faz isso, ó. A bocada de tempo. O Ozzy Osbourne. Essa é a capa do disco. Mas realmente aí é uma pintura. Não, é ele mesmo. Tá meio pálido porque ele é norueguês e porque ele Mayhem, contrário. Mayhem. O vocalista tem o nome dele aqui. Tem um nome difícil, que é um... Tu quer ir atrás dele, né? Meu Deus, Não, porque eu pesquisei, só tá aparecendo que eu digo. Tá aí a capa do álbum Dawn of the Black Hearts. Mayhem, da Noruega. O recadinho, a carta de suicídio dele é: desculpem pelo sangue. isso é a foto dele. É a foto. Tirada do Kodak, daquela Kodak, né? 1995. Não existia uma ditadura pra censurar isso aí. Então, anos 90, brother. O mundo acabou de descobrir que não ia acabar. Entendeu? Caiu a União Soviética em 91, né? E a galera ficou doida. Nem é o nome da banda. O nome da banda. Abertura cultural imensa. Não, ficou louco. Banheira do Gugu, gente. Sábado, domingo de tarde. É isso que eu ia falar. Pelo amor de Deus, entendeu? Até os anos 2000 tá Tá garantido, garantido. né? 2000 vai acabar de novo. Então imagina, se acontece de acabar o mundo em 2000 e a gente não acabou agora, O Gabriel se criança fumando que tu mandou uma vez. exatamente. Crianças fumando ao vivo. Ao vivo, é um negócio assim, 8 anos, 10 anos. é uma loucura, gente. Não, fora as aberrações que a gente via. Programa de... Era, entendeu? Um negócio assim, louquíssimo. Então, veja, deixa eu tirar esse daí. Aí o nome dele é esse daí, ó. Ingver. Então, gente, a cosmovisão aqui tá muito clara, né? Mas eu vou já mostrar a música dele, vou ler aqui a letra pra gente ver. Mas a Noruega, ela... antes da gente ler a letra, a Noruega é um país que foi viking
virou um catolicismo meio... igual é o do Brasil, né? Com a Umbanda, né? Com as mitologias misturadas e tudo. Miscigenado, não, é sincrético. Né? Sincretismo religioso muito forte. E depois eles foram evangelizados pelos luteranos e viraram todos os escandinavos ali. Então a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega e a Islândia. Todos os países oficialmente luteranos. A Noruega saiu agora em 2010, virou estado laico, mas era oficialmente luterano. Acho que a Dinamarca ainda é oficialmente luterana, porque lá é monarquia. E aí é a religião da Casa Real, né? A pessoa diz, mas hoje eles são tudo ateu lá, não sei o quê. Mas os pais deles não são. Entendeu? E aí o lugar é bom de viver, mas é a maior taxa de suicídio que existe. E eles estão muito preocupados, né? Porque as mulheres de lá não têm mais filhos. Não querem ter. E isso significa que vai acabar. Vai acabar não. Vai mudar a cor do pessoal. Vão virar muçulmanos. Eles vão virar muçulmanos em pouco tempo. Eles vão virar muçulmanos em pouco tempo. Isso é importante dizer. O Richard Dawkins é um biólogo britânico. É um biólogo britânico, não. É o biólogo britânico. É um dos cavaleiros do Apocalipse, né? Junto com o Stephen Hawking, que era um físico, nessa mesma linha. É o responsável por alguns livros, por exemplo, Deus um Delírio. O cara é dos ateus mais pauladas, mais respeitados, Deus um Delírio. Então é um biólogo que faz de tudo para provar que Deus não existe. O Marcos Everett tentando... Então ele é professor de Oxford. E veja, a Inglaterra também é um país cristão, de raiz cristã, né? E aí os caras são conservadores, é o Partido Conservador quem mais trabalha lá. Só que agora tem mudado um pouco isso, né? E aí no ano passado o Dawkins foi na BBC, deu uma entrevista e disse, então gente, vocês sabem que eu sou ateu, que não sei o quê, mas eu me considero um cristão cultural. Que legal, coisa boa. Aí já vi alguns professores lá de Oxford dizendo, se não encontrar o Dawkins em Oxford, ele tá na capela ouvindo coral. Ele adora os hinos, né? Aquela indumentária anglicana, aquelas coisas lindas que a gente acha. Então ele é um cristão, ele curte a cultura cristã. Mas só a cultura estética? Ano passado foi o primeiro ano que a Inglaterra não fechou para nenhum feriado cristão, nenhum. O mercado ficou aberto, mas fechou para feriados muçulmanos. O nome disso, com perdão do termo técnico, é cagaço. Por quê? Se num país cristão, tu tem liberdade de ser ateu. Num país muçulmano, não. Entende? Tu pode criar um livro e uma editora cheia de cristãos publicar teu livro. Deus um Delírio. Numa editora muçulmana, não. Nem passa teu livro, nem tu. Entende? Então há um medinho aí. A Noruega era um país desse. Mas olha o tanto. Olha só o que aconteceu. 38% dos cristãos noruegueses responderam que eles acreditam em Deus. 19% responderam que eles acreditam que existe algum tipo de espírito ou força vital. Esse censo é de 2017. 38% responderam que não acreditam que exista qualquer tipo de espírito, Deus ou força vital. São ateus mesmo, né? Isso já em 2017. O black metal lá do Mayhem é de 95, né? Aquele disco. 5% responderam que não sabem. Pessoal que não acredita e tem medo de dizer, né? Tem um ou outro ali que vai que tem, né? Vai que tem e vai que é Thor, né? E ele me dá uma martelada. Imagina. O Thor não é bonzinho como o da Marvel, tá?
Top é de sacrifício humano, viu? Não era um Deus muito legal, não. É uma outra parada. Olha aí a lista de bandas de black metal só da Noruega. Um bocado, né? Tem outros dos países do lado, né? Ali da Finlândia. Eles são muito famosos pelo metal gótico, que é muito bom. Inclusive, o Kiko Loureiro mora na Finlândia. É, né? Kiko Loureiro mora na Finlândia. Kiko Loureiro é nosso guitarristaço, né? A nossa referência de guitarra do metal é ele. Então, o Epica é uma banda muito boa de metal gótico, que é bem legal. Mas o black metal em si é muito ruim, tá? É ruim, que eu digo de ouvir, é meio gasturento. Depois você bota lá pra ouvir, bota black metal, escuta qualquer coisa. Olha só o que diz a letra que o menino cantou antes de se matar, né? O disco anterior ao suicídio deles assim, ó. Tudo aqui é frio. Tudo aqui é escuro. Eu lembro disso como se fosse um sonho. Na esquina desse tempo. Como se fosse um sonho na esquina desse tempo. Imagens não, vultos, né? Vultos diabólicos flutuam das sombras para fora, da escuridão para fora. Eu lembro disso. Eu lembro que eu estava aqui morto. Era o sonho dele, né? Como se eu saísse de uma lua congelada, que é o nome da música, né? Freezing Moon. É noite de novo, noite. Sua bela, né? I please my hunger. I please my hunger on living humans. Eu alimento a minha fome de almas viventes, né? Eu alimento a minha fome de almas viventes. Noite de fome. Seguindo o chamado da lua congelada. A escuridão vai crescendo, a eternidade se abre e o cemitério das luzes e o cemitério acende novamente. E assim como em tempos antigos, almas caídas morrem. Almas caem mortas depois dos meus passos, atrás dos meus passos, né? Como se seguissem uma lua congelante. Ninguém sabia que ele ia morrer. Ninguém sabia que ele ia morrer. Ninguém imaginou. Ninguém sabe que ele é Ninguém achou que ele ia morrer. Estava tudo bem com esse cara e ele se matou. Que loucura, né? Como assim um cara tão alegre, sorridente, né? Que doideira, viu? A poesia dele aí. Não é uma poesia que busca beleza, né? Não busca beleza, não busca realidade. É uma poesia, vamos chamar de poesia, né? É uma poesia que assusta. É claro, as bandas americanas fizeram muito isso em forma de marketing, né? Porque o cara que tá doidão, que usa heroína, quanto mais doidão o cara for no palco, melhor. Foi o que aconteceu com o Ozzy, né? Os caras começaram a jogar coisa nele, tomate, não sei o quê, e aí sapato, ele pegava o sapato, jogava no guitarrista, jogava tomate, ele mordia o tomate. De repente vem uma coisa preta, e ele sabe lá o que é, ele pega... Era um morcego. Ninguém jogou nada nele, né? Era só um morcego fazendo o trabalho dele. Quando ele nota que é um bicho que ele acabou de matar, os caras estão tudo doido embaixo, entendeu? Ele não podia mais, né, voltar atrás. Não dava pra ele dar onde quem tem nojinho, né? Não pode mais mostrar nojinho a essa altura, né? Então os americanos fizeram isso muito como marketing. Mas esse pessoal aqui não. Esse pessoal vivia uma vida meio obscura, tenebrosa, né? Muito, muito ruim isso, né, bichinhos? Mas esse cara aí era complementado.
Não, de fato. As coisas deles são tudo assim, tudo é não sei o que, diabólico, guitarra diabólica. Cheguei lá. Eu acho que o diabo olha assim, eu? Né? Tenho nada a ver com isso daí, brother. Eu? Olha o que tu fez com a tua cabeça. Tá maluco? Eu nunca ia fazer um negócio desse. Então é um tipo de loucura que os caras se enfiaram, né? Senão, ninguém sabe quem veio primeiro, né? O black metal ou a loucura, mas os dois têm uma ligação muito forte aí. Não é que se você botar o black metal lá, você vai começar a ficar doido, não é um vírus, tá? Você pode botar lá, ouvir tudo. Eu acho difícil alguém com a cosmovisão cristã, né, que tem apreço pela... Exato. É um tipo até... Assim, a guitarra é muito ruim, não dá pra ouvir nada, é muito barulhento, é muito ruído, né? O gutural dos caras, até o gutural deles não é bonito como o do gótico, assim, é um gutural... Então... A gravação não ficou boa. Não, é isso, os caras ainda fazem desse jeito, né? Eu esqueci esses caras, o resto da banda ainda tá vivo. acho que eles... Um dadaísmo levar a terceira potência. É um negócio assim, Mas veja, achou que o mundo ia acabar em 2000, né? Não acabou numa bomba atômica, mas ia acabar... Vale ressaltar que bandas como essa aí acabaram estereotipando o rock nos anos 90. Não, por causa desses caras. E no meio da igreja evangélica brasileira, movimento musical, né? Sim. Brasileiro, houve uma discussão muito grande e as pessoas começaram também a interpretar de forma negativa todo o rock. E a discussão veio pro meio da igreja sobre o rock ser pecado, aquela discussão toda distorcida, né? Eu assinei um documento quando eu fui fazer uma disciplina avulsa no Seminário Batista Cariri. Uma instituição respeitadíssima. Eu acho que esse documento não existe mais. E eu não fui nos anos 90 lá. Nos anos 90 eu era criança, né? Foi há não muito tempo. E tinha assim, eu rejeito expressões artísticas diabólicas, não sei o que e tal, como rock e... Tava lá. Eu olhei assim... Aí é porque esse documento não existe mais, mas na época eu menti, né? Rejeito na minha cabeça. Exatamente. Jesus, né? Não. Tem um livro, chama Os Perigos Diabólicos do Rock. Que e outros, né? Como o debate sobre a música cristã. Esse eu não tenho problema de registrar, não. É uma porcaria. Editora Batista Regular. O livro é um desserviço. Debate sobre a música cristã. Um livrinho verde. Quando vocês verem esse livro, só leia ele alimentado, assim, porque dá gastura. Só para tu ter uma noção. Ele diz que o pulso, se você acentuar ele ao contrário do que a natureza, né, a natureza diz, né, você mexe com a sua carne, com não sei o quê. O que é isso? Por exemplo, o compasso tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Você tem que acentuar a primeira colcheia do tempo 1 e do tempo 3. 1, 3. Porque se tu acentuar ao contrário, 2, 4. Não é força maligna, mas ele diz que mexe com a tua carne. Ou se tu acentua a colcheia de cima, né? Tá. Balançado. Aí como apela pro teu corpo, então é carnal, é não sei o quê. Eu lendo aquilo, eu disse, gente, é isso mesmo? Será que é? Não. Aí depois eu disse, não, ninguém acredita nisso. Eu vi a palestra, uma outra palestra, citando o livro e dando um exemplo, tirando uma onda, cantando um hino e... Santo, santo, santo. Ainda ficou dançando assim, para dizer que o acento ao contrário é provocar. Gente, que loucura, gente, que loucura. Sei lá. Vai cancelar metade dos estilos musicais que aí trabalham com compasso. Claro. E esse livrinho foi ensinado dentro do seminário. Graças a Deus não é mais, né? Mas foi ensinado lá. Eu lembro, quando o escritor faleceu, amigos meus, né, do meio musical, Batista Regular, dizendo, muito grato pelo serviço, por todos os seus escritos, por todas as suas ideias. Gente, não.
Não, que Deus o receba em seus braços, mas o que esse senhor fez nesse livro, eu acho que nem ele acreditou que alguém ia acreditar naquilo, entendeu? É uma loucura. Tem pessoas que sabem que não é errado, mas tem medo porque foi ensinado. Foi ensinado. Pois é. Aí, ó, acho que nem Satanás achou de bom gosto essas músicas. Satanás tem as músicas mais legais do Satanás, né? Essas aí não são a do Chico Buarque, por exemplo, né? Eu acho que Satanás olha e diz, isso fui eu, né? Essa daqui fui eu. Mas isso daqui não. Eu acho que ele olha assim, ninguém vai nem ouvir isso, que droga, né? Exato. Mas cita de maneira negativa, né? Cita o demônio como demônio, né? Então pode ouvir o Rhapsody, né? O Bohemian Rhapsody do Queen, não tem problema não, tá? O demônio lá é tratado como demônio. Não é tratado como um cara legal, não. Gente, olha esse daí é legal. A forma, ela fortalece a cosmovisão. Esse é meu último exemplo. Makoto Fujimura, eu gosto dele. Vocês sabem que eu gosto dele. Eu tenho trazido muitos quadros dele. O nome desse quadro é Genesis. Significa que aí talvez as águas onde o Espírito... Talvez as águas... Porque em Gênesis também tem o dilúvio, né? Então pode ser qualquer coisa. Não é? Não, tu passou, eu fiquei Você vai querer o fundo de tela, porque se for isso, Maia já fez um deles. Então, não é um propósito. já. Você Então, interpretar. o que é que acontece? De ligar com a imagem de você mesmo. A proposta é essa. Os pintores abstratos, eles fazem assim. Eles se colocam, eles não sugerem o abstrato mesmo, tá? O abstrato original, raiz, ele não te sugere nenhuma ideia. A ideia é tu olhar e ver como ele é um gênio de não fazer nada. Né? No caso do Fujimura, o que é que ele faz? O que o Fujimura faz é o seguinte, ele usa uma técnica de pintura onde ele tira os materiais de minério, né? Ou tira as cores do minério. E é uma técnica antiga, japonesa, chama Nihonga. Né? Já é algo diferente. E aí faz com que tenha muitas camadas na tela dele. E aí ele propõe isso, né? Propõe uma imagem que vai te dar uma experiência visual. Imagina uma música instrumental, que não é a versão instrumental de uma música cantada, a música feita instrumental. Ela te dá sugestões de experiência auditiva, mas ela não tem um significado imediato. Claro, tem algumas que ficam imitando pássaros, que a gente chama de música programática, né? Que aí essa é uma música que vai imitando coisa, acabou virando a sonoplastia de desenho animado no futuro, né? A orquestra fazia os sons do Tom e Jerry, por exemplo. Mas não é disso que eu tô falando. É de uma música, uma sinfonia. Dan, 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 dan. O que quer dizer isso? Isso. Dan, 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 né? É isso que quer dizer. É uma expressão de arte que tá ali. É isso que o artista abstrato faz. No caso do Fujimura, ele te limita. Ele te joga uma ideia. Gente, Gênesis. E tem a ver. O azul da água, do céu, ele tem a ver com a proposta dele. Então, eu já trouxe aqui aquele dos lírios, né? Que tem como se fosse uma flor no meio, ou não, mas ele te limita. O nome da obra é Mateus, Considerai os Lírios. Aí tu olha e diz, peraí, aqui parece uma flor. Então ele vai e te joga lá para dentro. Mas tem outro caso também. O Fujimura, ele propõe um tipo de apreciação que chama-se arte lenta. Qual é a questão? O Fujimura, ele está dentro de um grupo de cristãos preocupado
com um negócio chamado Nova Criação. Então ele é um anglicano e eles acreditam, e isso é muito legal, nós não acreditamos assim, mas é muito legal, de que se nós já estamos no reino, então a igreja, os crentes, eles devem produzir o reino. Nós não queremos assim, nós queremos que nós já estamos no reino, mas que por isso nós devemos viver como se estivéssemos no reino, como súditos de Cristo, apesar de que ele ainda não é o rei completamente. Faz sentido isso, não faz? Já e ainda não. O reino foi implantado, mas ele ainda vem tomar posse final. Vive da eternidade já, né? Já começou, mas na verdade com um corpo perfeito, né? Quem não leu isso, gente, corre lá. Príncipe Cáspia. No Príncipe Cáspia, os narnianos vivem escondidos. Alguns nem acreditam mais que Aslan vem, mas eles vivem como narnianos. Escondidos dos humanos, né? Dos homens que estão dominando ali. Então, é essa a nossa proposta. A proposta do Fujimura e do N.T. Wright e de outros anglicanos não, a gente tem que construir isso. Por isso que a teologia do Fujimura é cuidado cultural. Não sei se eu botei isso aqui. Não, ainda não. É o cuidado cultural. Então, qual é o problema dessa cultura em relação à arte? Ela está muito rápida. Ela é 30 segundos, é menos que isso. Eu tenho que passar rápido. O que é que nosso grupo e outros grupos cristãos fazem? O pessoal não para mais para ouvir uma pregação de 1 hora. Então, vamos picotar. O pessoal ouvir, porque a gente está interessado que eles escutem a mensagem. Então a gente tem que mandar essa mensagem o mais rápido possível. O pessoal ir passando, 30 segundinhos, olhou, beleza, aí passou, passou de novo. O que o Fujimura quer esse daí não é uma forma de pensar que gera um problema. Esse é o problema. Então passar a coisa rápida, entender a coisa crua, um negócio que não te pede parar e respirar e ouvir, para ele não faz sentido. Para ele para perceber os lírios e os pássaros, você tem que parar. Isso aqui aumenta a tua ansiedade. Então, quanto mais rápido o pessoal pensar e passar o celular, mais rápido a igreja fica mandando as mensagens. Fica mandando os cortes, miudinhos, cada vez, daqui a pouco, são mensagens pequenininhas, curtinhas, para ver se o pessoal escuta o evangelho, pelo amor de Deus. E o que o Fujimura está dizendo é, gente, não, a gente tem que propor que eles parem, que o descrente volte atrás com essa velocidade, que os crentes não entrem nessa pira, que a gente volte para uma contemplação de alguma coisa. Então ele te dá uma tela toda manchada, com vários minerais, e ela tem camadas. Essa camada dentro do teu olho, ela só vai aparecer depois, segundo ele, de pelo menos 18 minutos em frente à tela. Então tu chega na tela, para e olha para ela. $18 minutos em frente à tela. O teu olho começa a notar as camadas. Gente, aí vai aparecer o livro de Gênesis? Não. Vai ser uma experiência visual, assim como é uma música instrumental. Entende? Aí tu vai começar a ter essa percepção, né? E aí a proposta dele a gente tem que mudar isso. Se é isso o que é que o mundo precisa? Precisa ouvir o evangelho? Mas eles então, cada vez mais, daqui a pouco não dá mais tempo a ouvir o evangelho. Entende? É rápido demais. Então, a proposta da igreja tem que ser, gente, fica lento. Fica lento. Frase do Fujimura: não há arte se não queremos esperar a tinta secar. Para, respira, olha os lírios, que estão ansiosos. Olha os lírios, estão ansiosos. Ouça os pássaros, veja os pássaros. Dê uma olhada. Faz um café. Café é rapidinho, um instante fica pronto. Ouve uma música.
respira fundo. E é isso. Aí é do livro Arte Mais Fé, né? Uma teologia do criar. Gente, na próxima aula, nós veremos definições, padrões, sintaxe padrão. Parece mais complicado, mas não é não. É coisa simples. Em todas as formas de escrita, seja poesia ou prosa, o fato de haver uma continuidade ou descontinuidade em relação às definições padrões das palavras na sintaxe padrão faz bastante diferença. O que é que ele está dizendo, né? Tipo, Francis Schaeffer, me ajuda, Francis Schaeffer. A compreensão depende de padrões pré-estabelecidos entre o artista e quem aprecia. Entende? Nós vamos ver isso na próxima aula, vamos ver alguns exemplos disso, de como é que o artista, ele é artista, então ele faz tudo diferente. Se ele fizer tudo diferente e o cara ficar fingindo que está entendendo, é a roupa do rei nu. Já vira essa parábola, né? Do rei que queria uma roupa nova, ninguém conseguia achar esse tecido, e aí um cara resolveu mostrar um tecido para o rei que só pessoas inteligentes de verdade conseguiam ver. O Chapolin faz isso, né? Tem uma... Então, aí o rei viu e ele demorou muito tempo para fazer isso. O rei adiou a festa, né, para poder aparecer com a roupa nova. E aí, quando ficou pronto, o rei disse: muito bonita a sua roupa. Parabéns, mestre. Parabéns. E o costureiro, né, muito feliz com a nova conquista, ganhou o seu dinheiro, pegou o beco. O rei apareceu na festa, mostrando a sua roupa que só as pessoas inteligentes de verdade, como ele, conseguiam ver. Até que uma criança olhou e disse: o rei tá nu! E aí, né? Então, as propostas artísticas elas não podem ser tudo novo. Não fica esse negócio da roupa do rei nu, né? Ele mostra um negócio, aí não entendeu, é porque tu é idiota, né? Porque tu é burro. Não, tu não sabe porque tu é cristão ignorante. Né? Então eles fazem meio disso, assim. E aí fica grotesco, né? Então a proposta, nós vamos ver na aula que vem, essa onda aí. Gente, que Deus nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares. Um beijo.